Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir, com o exemplo a verdade divulgar, para consolar e conduzir e conduzir. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir, com o exemplo a verdade divulgar, para consolar e conduzir. E conduzir. Que será melhor seguir? Os caminhos muitos são, ondas e desejos vão, tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, sem fazer qualquer lugar, armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a sol lá fora olhar, mundo que tanto padece, pouco dentro retirar, solução pra todo mundo, busco Cristo em um segundo, e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, alguém bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal, se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a sol lá fora olhar, mundo que tanto padece, dentro retirar,
assim vou encontrar. Assim vou encontrar. Assim vou encontrar. Encontrar. Eu no Pai vou confiar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública nessa noite de terça-feira. É com muita alegria e paz no coração que recebemos a cada um que nesse instante se encontra conectado conosco. Que a paz de Jesus nos envolva essa noite. Meus irmãos, lembre-se de reservar um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E para que a gente possa iniciar, vamos proferir a nossa prece. Que nesse instante, queridos irmãos, possamos fechar os nossos olhos, envolver os nossos corações numa onda de silêncio e de paz, elevando os nossos pensamentos a Deus, Pai justo e bom, ao coração do Divino Mestre Jesus e da nossa Mãe Santíssima, e que possamos suplicar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos encontramos todos reunidos e unidos em Teu nome, a Te suplicar Tua assistência. Permita que Tuas bênçãos, Senhor, desçam sobre todos nós essa noite, iluminando todo o nosso ser, pacificando as nossas emoções e pensamentos. Que possamos, nesta noite, ter os ouvidos de ouvir os esclarecimentos com a paz no coração. Te pedimos que Tu possa adentrar os nossos lares, envolver os nossos familiares numa onda de ternura e de luz. E te pedimos, envolve a palestrante dessa noite nas bênçãos da paz. Com esta prece, Senhor, te pedimos permissão para mais uma reunião pública. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, nessa noite teremos como convidada a nossa irmã Valéria Scalia, ela que é do Centro Espírita Irmão Áureo de Catalão, Goiânia. E hoje terá como tema, pelas duas vidas, a da mãe e do bebê. Seja bem-vinda, minha irmã, e a palavra é sua. Boa noite, meus amigos da Rede Concafras. Que alegria estarmos juntos nesta noite, onde vamos refletir sobre o maior tesouro que todos nós temos nas mãos, que é a nossa reencarnação. Então pedimos que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos inspirem. Meu nome é Valéria, sou de Catalão, Goiás. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma história que sempre me marcou muito, que é a história de uma jovem que vivia numa cidade de poucos habitantes, até 2.000 habitantes havia naquela cidade, há muitos anos atrás, onde as jovens daquela região eram preparadas para se casarem muito cedo. Em especial, havia uma jovem muito conhecida, que havia sido entregue para os trabalhos de Deus desde muito pequena. E ela estava aguardando para se casar, noiva já. Quando na cidade aparece uma notícia quase inacreditável. Aquela jovem, tão bondosa, tão dedicada, tão amorosa, com a vida reta, aquela jovem noiva estava grávida. E aquela gravidez não era, como afirmou o seu noivo, não era filho do noivo. Então, a cidade quase não acreditou naquela notícia. E provavelmente aquela jovem recebeu muitos olhares de críticas, de julgamentos, muitas palavras de acusação. Mas aquela jovem
teve a coragem de dizer sim à vida, sim à gravidez. E o nome dela era Maria. E o seu filho, Jesus. Nós sabemos, meus amigos, que não foi uma gravidez convencional, não foi o fruto de uma gravidez, de uma relação, melhor dizendo, entre um homem e uma mulher. Porém, ninguém sabia na época, a não ser ela mesma. Então, provavelmente, sim, ela recebeu esses olhares e essas palavras de acusação e de crítica. Qual papel representou o sim de Maria para a humanidade? Representou, meus amigos, a vinda de Jesus, nosso governador, materializada no planeta Terra. Jesus veio então trazer o amor, trazer o ensinamento do perdão, da caridade, veio para salvar a humanidade com seus ensinamentos. Então, a vinda de Jesus foi importante? Muito importante. Não temos palavras para medir a importância da vinda de Jesus até nós. E a vida de Maria, o sim, foi importante? Claro que sim. Também podemos dizer que a vida de Maria foi, sem dúvida, muito importante, porque ela foi o instrumento que Deus utilizou para que Jesus se materializasse entre nós. Então, Maria cumpriu com os planos divinos, se fez instrumento dos planos divinos, ajudando a humanidade pobre em espiritualidade a evoluir. E como diz Áureo no livro Universo e Vida, continua sendo até hoje a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora da humanidade. Portanto, nós podemos afirmar as duas vidas foram importantes, a da mãe e a do bebê. Vamos então fazer uma experiência, vamos trocar, substituir a personagem da nossa história por uma outra mãe grávida, enfrentando também muitas dificuldades, muitas vezes o abandono, a solidão, as críticas, os julgamentos. Então, a dificuldade de se enfrentar uma gravidez sozinha. E nesse desespero, muitas vezes a mulher pensa em abortar. Então, se você está pensando nessa possibilidade, vamos refletir, compreender o que a doutrina espírita nos explica sobre as nossas escolhas. Primeiro, somos livres para escolher. E segundo, não somos livres para colher. É uma regra básica, simples de entender. Colheremos aquilo que nós plantarmos. Assim também são com as nossas ações, com as nossas escolhas. E essa é uma lei. É a lei de causa e efeito. Chico Xavier, ele nos lembra, ele nos traz uma observação importante, interessante sobre a lei de causa e efeito. E ele nos diz que essa lei, ela não pode ser aplicada, ela não funciona somente para o sofrimento, em matéria de sofrimento. Ela funciona também
para o bem. Então, quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. E o Senhor, segundo Chico Xavier, o Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Muito bem, meus amigos. Então, falando hoje sobre o aborto, vamos trazer a definição. O que é o aborto? O aborto ou interrupção da gravidez é a expulsão prematura de um embrião ou do feto do útero onde ele estava, resultando assim na sua morte ou sendo por esta causada. Esse aborto ele pode ser de forma espontânea, natural, sem o desejo da mãe, que também já representa aí uma prova para a família, ou ele pode ser induzido, provocado pela mãe e por outras pessoas que podem estar auxiliando, provocando então o fim da gestação antes que o bebê tivesse a chance de sobreviver fora do útero materno. A definição de aborto, então, é a expulsão do feto ou do embrião até 22 semanas ou até 500 gramas. Muito bem, mas hoje nós vamos falar e refletir apenas sobre o aborto provocado e as suas consequências espirituais. Walter Barcelos, no livro Sexo e Evolução, ele nos traz que diversos problemas que sofrem hoje as mulheres no exercício da maternidade têm as suas causas profundas lá atrás, lá nos deslizes, nos erros, nos equívocos, nas escolhas equivocadas do passado. E essa mulher terá que resgatar, à custa de muito sofrimento, suportando com fé, com resignação, os crimes que praticou ontem perante a maternidade, para que ela possa aprender a valorizar, a respeitar, a amparar os filhos que Deus temporariamente lhe entregou nas mãos. Emmanuel também nos traz algumas informações sobre as consequências espirituais do aborto. Emmanuel nos diz que o aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as, levando-as, desencadeando a desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias que até vão ficar obscuras. Quando ainda não se anulam através dos processos aflitivos da obsessão por aqueles espíritos abortados que não conseguiram perdoar. Então, as consequências espirituais são muitas, são graves e podem se iniciar nesta encarnação ou nas futuras, nas próximas. Mas será que só as mulheres serão responsabilizadas por esse ato? Por essas escolhas? E as pessoas que auxiliaram? E os homens que abandonaram? Ou que induziram? Ou que sugeriram o aborto? Serão também responsabilizados perante a lei divina? Os pais que abandonam, que induzem ou que auxiliam no aborto,
esses pais sofrerão também os resultados dessas ações. E esses resultados quase sempre acontecerão numa existência imediata, em forma de moléstias testiculares ou hormonais, quando também não são obsidiados pelas forças invisíveis, por esses espíritos também que não conseguiram perdoar. E isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aqui nós aproveitamos para incorporar, para englobar que não só os pais, mas todas as pessoas que auxiliaram ou que praticaram o aborto, os médicos, enfermeiras, amigos que ajudaram, mães. Então, qualquer pessoa que contribuiu com essa ação, com essa escolha, que não auxiliou aquela mãe que se sentiu despreparada ou desesperada a tomar outras escolhas. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas no processo do aborto terão também consequências espirituais. Mas nós estamos falando de vida, de reencarnação. Será que houve um planejamento? Existe um planejamento para acontecimentos tão importantes? O que acontece nos bastidores da reencarnação? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele nos traz esse preparo que é feito com esse espírito que vai reencarnar. Eles são submetidos a demorados treinamentos com que se armam de forças para vencer as más inclinações. E de acordo com essa ficha desse espírito que vai reencarnar, é feita uma pesquisa sobre aqueles que podem oferecer guarida. Olha que interessante. E assim eles vão pesquisar os mapas kármicos e providenciar encontros e reencontros na esfera dos sonhos com seus futuros pais. Isso para aqueles que já estiverem reencarnados, mas muitas vezes o planejamento da reencarnação é feito antes mesmo dos pais estarem reencarnados, com grande antecedência. Então é estudado o mapa genético que aquele espírito vai necessitar, tanto do seu corpo físico quanto psíquico. E é executada então a etapa de avaliação das possibilidades e a aproximação daquele espírito com seus futuros pais. E aí são estudados os mapas genéticos para que possa aquele espírito receber um corpo com todas as manifestações físicas e psíquicas de que ele necessita para evoluir. São travados, nesse momento, meus amigos, embates e debates sobre o futuro do reencarnante. Ele tem fiadores espirituais e é exposto, então, todas as dificuldades que ele vai enfrentar, os problemas nesta encarnação, até que nasce a esperança, a euforia em relação ao futuro daquele que vai nascer. E, enfim, o mergulho na carne. Em clima de preces, em clima de promessas, de luta, de coragem, e com o apoio desses espíritos abnegados, o espírito reencarnante mergulha então no oceano compacto dessa psicosfera terrena e se vincula com a célula fecundada.
E aí nós perguntamos, assim como Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, para os espíritos superiores, em que momento se une a alma ao corpo? Em que momento acontece essa ligação do espírito com aquela célula fecundada? Os espíritos nos respondem que a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante, então, da concepção, aquele espírito designado a habitar aquele corpo já se liga por um laço fluídico, que cada vez mais, com o passar da gestação, com o passar das semanas, esse laço fluídico vai se apertando, vai se encurtando até o instante do nascimento, em que o espírito já se encontra mais ligado, mais enraizado, vamos assim dizer, em todas as células e moléculas daquele corpo físico que está nascendo. Então, podemos dizer que a reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. Somos hoje o mesmo ser que começou, meus amigos, lá na escuridão, num silêncio, num espaço escuro de 1 milímetro, num lugar bonito, chamado trompa de falópio ou tubas uterinas. Depois desse momento, eu, você, todos nós recebemos vários nomes interessantes. Já fomos chamados de mórula, já fomos chamados de zigoto, de mórula, de blástula, de embrião, de feto, já fomos chamados de crianças, de jovem, de adultos ou de idoso. Mas nós reconhecemos que somos todos a mesma vida, que começou no encontro de 2 células, que são essas que estão aqui, o óvulo e o espermatozoide. E a partir desse momento, todos os nossos caracteres genéticos já estavam decididos. Kardec se preocupou em perguntar para os espíritos se a vida da mãe correr risco, como fazer? Qual vida nós vamos escolher? A da mãe ou a do bebê que está por nascer? E os espíritos então nos responderam: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, compreendendo agora toda a preparação que existe, todo o treinamento, os encontros, os reencontros, os esforços, o apoio que a espiritualidade superior traz, nós podemos entender também o carinho e a atenção que eles rodeiam aquela que aceitou ser a mãe, aquela que abriu as portas da reencarnação para alguém que, sem dúvida, é alguém muito especial para sua alma e que retorna para a continuidade da sua evolução juntamente com seus pais. Podemos dizer, meus amigos, que você depende da água, depende do ar, depende do alimento. Mas você não é o ar, não é a água e não é o alimento. Depende da mãe para crescer. Mas o bebê não se confunde com ela. A gravidez é um período, é um momento único, onde 2 vidas convivem por um período de 9 meses, até que uma das vidas, a do bebê, possa sobreviver fora daquele corpo
que acolheu. São duas vidas independentes e dependentes. O bebê, então, depende da mãe para crescer, mas não se confunde com ela. Quem é a mãe? Quem é o bebê que está chegando? A mãe é um espírito milenar, imortal, reencarnado, tem erros do passado, mas tem também virtudes que foram conquistadas. E o bebê? Quem é o bebê que está chegando? É um espírito milenar, é imortal, reencarnado, tem erros também do passado e virtudes conquistadas. E ele tem algo muito importante, algo diferencial, que é a dependência nos seus primeiros 9 meses de vida de outro ser para sobreviver. Qual o grau de importância dessas duas vidas? Como podemos dizer, meus amigos, que uma vida é mais importante que a outra se ambas são vidas? Deus sempre concede o melhor. Então, onde nós enxergamos muitas vezes punição ou castigo, é a misericórdia de Deus, nos aproximando do nosso passado e das necessidades da nossa evolução, consequentemente, para a nossa felicidade. Então, o grau de importância dessas duas vidas podem ser medidos? Sim, são ambas muito importantes, porque ambas são vidas. E ambas as vidas com uma chance enorme de serem felizes. Mas se você já abortou? E se você se equivocou? E se você fez uma escolha porque não compreendia, porque estava desesperada, porque não entendia ainda a gravidade desse processo? O que fazer? A doutrina espírita não é uma doutrina acusatória, de julgamentos, não. A doutrina espírita é uma doutrina de futuro, de olhar para frente, de renovação, de oportunidades, de resgates. Então, Emmanuel nos diz que a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí, o considerarmos o trabalho e o esforço próprio para a luz maravilhosa da vida. Então, a oportunidade já é um ato de misericórdia divina. Deus nos dá a oportunidade de resgatarmos desde agora. Como? Como resgatar um ato brutal, um ato impensado como o aborto? Ah, minhas irmãs, nós podemos dedicar pela vida, dedicar o nosso tempo, dedicar o nosso cuidado a outras mãezinhas que estão gestantes, dedicar atenção à maternidade, aquelas que estão solitárias, que foram abandonadas, dedicar para as crianças necessitadas de carinho, para as crianças sem lar. Podemos nos dedicar para uma vida, escolher uma vida escolar, dar atenção, acompanhar uma criança na vida escolar, até chegar na faculdade. Então, dedicar a sua atenção, o seu amor para a vida. E assim, quem sabe, Deus proporcionará a volta daquele filhinho para os seus braços. Queria trazer aqui uma outra historinha que eu também gosto muito.
Quem é a criança que está chegando no nosso lar? Sabemos quem é a criança? Podemos dizer quem é esse espírito que está voltando? Numa cidade também muito pequena, lá no interior de Bahia, conhecida apenas pelo mercado de gado, pela intensa rota de tropeiros, Dona Ana, que é essa que está aqui, procura um dia o médico que atendia as redondezas. E ao bater na porta do Dr. João Martins, ela estava preocupadíssima, porque ela acreditava que estava com barriga d'água. Mas o Dr. João já foi olhando para Dona Ana e já percebeu que ela estava grávida. E já deu uma bronca, mas Dona Ana, a senhora nessa idade, ainda mais com 12 filhos, como a senhora deixou isso acontecer? E ele falou então das dificuldades financeiras da família e se ofereceu para fazer um aborto. Dona Ana se indignou e respondeu: "Que é isso, doutor? Imagina, Francisco está trabalhando bastante e nada vai nos faltar." O médico ainda insistiu: "Olha, dona Ana, além de vocês não poderem criar essa criança, ela pode nascer com defeito congênito. A chance é altíssima." "Ah, doutor, matar meu filho, nunca. Não acho certo, doutor. Antes morrer do que matar." E o menino vingou. E no dia 5 de maio de 2022, esse menino completou 95 anos. E o nome dele? Divaldo Pereira Franco. E ele nasceu não anormal, como previra o médico, mas paranormal, como se veriam alguns anos depois. Fundou uma obra gigante na Bahia, a Mansão do Caminho. E o mundo ficou melhor com a vinda desse homem e com o sim para a vida que Dona Ana deu, que a Dona Ana escolheu. Meus amigos, que todos nós possamos nos inspirar naquela que abriu a nossa noite e possamos repetir junto com Maria: "A minha alma engrandece ao Senhor." Que possamos transformar em normalidade entre uma mãe e seu filho somente os sentimentos que cabem no mundo novo que estamos construindo juntos, que são os sentimentos do amor e da paz. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã Valéria Scalia por nos proferir um tema tão importante esta noite, que é a defesa pela vida. Que Deus ilumine seus passos, que ela possa estar mais vezes conosco. Meus irmãos, agora vamos para a nossa prece final, logo em seguida o passe. Então, que possamos fechar os nossos olhos, aquietar os nossos corações, e que possamos deixar-nos nos envolver por a onda de paz e de amor, advinda do nosso querido Mestre Jesus e da nossa Mãe Santíssima. Senhor, nos encontramos, Senhor, agradecidos por mais uma reunião pública, por mais uma noite de esclarecimento em torno da vida, em torno, Senhor, do Teu Evangelho. Muito obrigada. E te pedimos, envolve todo o planeta Terra, Senhor, na Tua paz. Que Tu possa assistir a todos os irmãos que se encontram aflitos, necessitados de conforto,
de consolação. Que as tuas luzes de amor cheguem a cada um que estejam, Senhor, enfrentando as dificuldades da doença, da fome, aqueles que se encontram sem teto, sem paz no coração. As tuas bênçãos desçam sobre eles, fortalecendo, Senhor, cada vez mais a sua fé, a sua coragem de enfrentar as suas dificuldades e vencer. Que tu possa abençoar aqueles que possam pensar no suicídio, que Maria Santíssima possam direcioná-los, Senhor, para o cumprimento de sua vida e que eles possam ter resistência perante as dificuldades e que possam vencê-las com resignação, com amor e com humildade. Abençoa, Senhor, os nossos lares, envolve os nossos familiares numa onda de ternura, de gratidão, de paz, que os nossos familiares mais necessitados possam receber a tua luz divina, possam se recuperar, Senhor, de toda e qualquer aflição que possa estar enfrentando, que eles recebam nosso amor e as nossas energias positivas. E te pedimos por nós que aqui nos encontramos nesta reunião, pedimos que nos fortaleça cada dia mais na coragem, na humildade, no perdão, e que possamos sempre agradecer e louvar a Ti, Senhor. Dai-nos a saúde física e espiritual, e que Tu possas sempre, Senhor, nos acompanhar. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora é o momento do passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam.
Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Era puro meu amor, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento. Faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Santíssima, seu nome é amor. Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor